de Deus, irmãos, lá no Evangelho de Marcos, por favor, no capítulo 14, Marcos, capítulo 14. Diga, Viviane. Marcos 14, deixa aberto aí, nós vamos ler alguns versículos desse texto daqui a pouco. Irmãos, a Páscoa é daqui a 4 semanas, e durante esse tempo nós estamos caminhando pelas 94 horas que decorreu entre o momento que Jesus sentou para tomar a última ceia com seus discípulos, até o momento que os discípulos descobriram o túmulo vazio. Jesus não estava mais ali. Essa última refeição que Jesus fez com seus discípulos levou cerca de 4 horas. Depois eles se deslocaram mais ou menos 1 quilômetro até o jardim do Getsemane, que ficava no Monte das Oliveiras. E ali no Getsemane, Jesus também passou cerca de 4 horas. Em seguida, Jesus foi preso, já passava um pouquinho da meia-noite. Ele passou as próximas 5 horas diante do Sinédrio judaico. Na manhã seguinte, Jesus foi levado para Pilatos, onde ele foi torturado, depois foi pregado numa cruz, e ele ali ficou 6 horas na cruz. Depois levou cerca de mais 1 hora para tirarem Jesus da cruz e o colocarem num túmulo, e foi aí que Jesus passa a maior parte do tempo, aquele final de semana, sepultado. Até no domingo de Páscoa, os discípulos fazem a maior descoberta da história da humanidade. Jesus não estava mais no túmulo, pelo contrário, ele estava vivo, e estava vivo para sempre. Nessa mensagem, na mensagem de hoje, eu quero traçar os passos de Jesus do cenáculo, onde ele fez a última ceia com os discípulos, até o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Para chegar do cenáculo ao jardim do Getsemane, Jesus teve que atravessar um riacho, o riacho do Cedron. Esse riacho corria entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras, corria esse riacho, o riacho do Cedron. Em grego, Kidron. Kidron significa escuro, sombrio. 1000 anos atrás, antes de Jesus, o rei Davi fugia do seu filho Absalão. Absalão queria tomar o trono do rei Davi. Davi, o pastor que se tornou rei, teve que fugir do palácio, e enquanto ele fugia, conta a Bíblia, conta a história, ele teve que também atravessar o riacho do Cedron. Qualquer pessoa poderia atravessar esse riacho, ele não é fundo nem muito largo, é apenas um riacho. O rei Davi atravessa o Cedron porque estava sendo traído pelo seu filho. Nessa noite, Jesus atravessa o riacho do Cedron porque ele estava sendo traído por um dos seus discípulos. Os judeus nunca beberam a água do Cedron. Ela era contaminada pelo esgoto da cidade. Além do que, do monte do templo saía uma vala que trazia o sangue dos sacrifícios, e aquele sangue era derramado naquela vala, e a vala trazia até o riacho do Cedron o sangue dos sacrifícios, o excesso de sangue dos sacrifícios de animais no templo era derramado nesta vala, e esta vala conduzia este sangue até o riacho do Cedron. Um dos historiadores judeus mais famosos, o general Flávio Joséfo, descreve que muitas vezes o riacho do Cedron ficava vermelho com o sangue dos sacrifícios. Nós sabemos que naquela noite em que Jesus atravessou o Cedron, era noite de lua cheia. A Páscoa é sempre realizada na lua cheia. Até agora tudo estava completamente escuro. Eu posso imaginar Jesus pisando naquela água misturada com sangue.
Eu posso imaginar os pés de Jesus sendo manchado com o sangue dos animais. Eu posso imaginar seu manto sendo respingado por aquela água sangrenta. Minha mente me faz pensar que Jesus por algum momento tenha parado sobre aquela água, ou tenha contemplado no espelho daquela água, aquele luar, e talvez ele tenha pensado: em menos de 12 horas será o seu sangue escorrendo por aquele riacho. Essas 4 horas que Jesus entra e passa no jardim das oliveiras, no Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane, foram os momentos mais cheios de estresse que Jesus viveu. O momento mais cheio de agonia de toda a vida humana e terrena de Jesus. Um momento de estresse tremendo. Marcos 14 dá conta desse estresse. Então, versículo 32, então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago, João, e começou a ficar aflito e angustiado. Você consegue perceber isso? Ele está aflito. A angústia no peito de Jesus. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem uma hora. Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, nós sabemos exatamente onde o jardim do Getsemane está localizado hoje. O Monte das Oliveiras continua lá, ele não foi transportado. As oliveiras continuam crescendo nesse monte, e elas não crescem, não são árvores que crescem muito para o alto. As oliveiras, elas crescem para os lados, elas se espalham em novas raízes, e novos brotos vão se esparramando, e ainda hoje, antigas oliveiras se esparramam por esse jardim. É possível que algumas oliveiras que estejam lá hoje testemunharam aquela noite em que Jesus orou. Mas lá naquele lugar também existe uma igreja. Ela é chamada Igreja de Todas as Nações, e ela foi construída no mesmo lugar onde supõe-se que Jesus orou. Aqui você pode ver uma fotografia de um dos cômodos dessa igreja. Eu quero chamar a sua atenção para a base desse cômodo. Isso aqui é uma laje de pedra, aproximadamente 3 metros de largura, 3 metros de comprimento. Essa laje de pedra, ela hoje faz parte dessa arquitetura, dessa igreja. Ela está cercada por um gradil de ferro, mas essa laje de pedra supõe-se que é onde Jesus fez as suas orações,
Hoje as pessoas visitam esse lugar e elas se ajoelham ao redor desse gradil, elas colocam suas mãos nessa pedra e elas fazem suas orações. Dizem que é uma das experiências mais fantásticas que um cristão pode sentir ao orar, tocando na mesma rocha que Jesus tocou 2000 anos atrás. Eu convido você a juntar-se a mim nessa noite e entrar naquele jardim em que Jesus orou. E nós vamos considerar hoje três sentimentos que provavelmente assaltaram o coração de Jesus. 3 sentimentos ou 3 emoções que Jesus enfrentou, e são as mesmas emoções que eu e você sofremos. 3 emoções que nos identificam com Jesus. Ali naquele jardim, a primeira emoção, Jesus agonizou na noite antes da cruz. Houve agonia. Eu ouvi falar a respeito do jardim do Getsemane minha vida toda, mas há apenas alguns anos atrás eu aprendi o significado de Getsemane, não o significado da palavra em si, vou dizer para você daqui a pouco, mas o que significa o Getsemane. Getsemane é uma parábola do que Jesus suportou. A árvore da oliveira, ela é chamada de árvore da vida. Da oliveira você extrai óleo para as lamparinas, da oliveira você extrai óleo para fazer medicamentos, da oliveira você extrai alimento, da oliveira você faz sabão. É interessante como as pessoas colhem as azeitonas, elas forram panos no chão e com varas elas batem nos galhos das oliveiras e as azeitonas vão caindo sobre aqueles panos forrados no chão. Isso também me faz lembrar que Jesus apanhou com varas de madeira. Ele apanhou tanto da guarda judaica quanto dos soldados romanos com varas. Ele apanhou. A palavra Getsemane, ela deriva de 2 palavras aramaicas. Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Getsemane, prensa de azeite. As azeitonas eram colocadas numa espécie de pedra, e uma pedra grande era colocada sobre elas como se fosse um moinho, e essa pedra esmagava as azeitonas até que elas virassem polpa. Esse primeiro azeite era chamado de azeite extra virgem. Em seguida, essa polpa era colocada dentro de um saco de pano e passava por mais 2 prensas. As azeitonas eram esmagadas 3 vezes, até que nenhum óleo mais escorresse da polpa delas, nenhum óleo mais. O esmagamento final da polpa da azeitona, dizem, produzia um óleo espesso, um óleo grosso, como se fosse uma espécie de sangue. 3 esmagamentos que as azeitonas passam. Jesus orou 3 vezes nesse jardim, onde as azeitonas eram esmagadas 3 vezes. No relato de Lucas, você sabe, Lucas era médico. Ele escreveu o Evangelho de Lucas. Ele tem um olhar médico para todas as coisas. Lucas 22:44 diz assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas usou uma palavra médica que nós ainda usamos. Ele usou a palavra trombose para falar dessa experiência que Jesus viveu de transpirar sangue misturado com suor. Jesus passou por uma enorme pressão, tão agonizante, que do seu couro cabeludo, que da sua pele escorreu suor misturado com sangue. Essa não é uma condição única, claro que não. Um médico cristão, Dr. David Terasca, ele comentou: tem um significado médico
o fato de Lucas ter citado que Jesus suou sangue. O termo médico para isso é hematidroses. Hematidroses. Tem sido visto em pacientes que sofreram estresse extremo ou abalo extremo em seu sistema nervoso. Os capilares em volta dos poros tornam-se frágeis e se rompem e começam a pingar sangue no suor da pessoa. Hematitrose. Jesus está numa angústia tão grande que ele começa a transpirar o seu próprio sangue. Essa não é uma condição rara. A medicina registra pessoas que morrem disso. Você pode entender o estresse de Jesus, você pode entender a angústia que Jesus vive nesse momento. Você consegue visualizar isso ali no jardim do Getsemane. O nosso Jesus está sendo esmagado e ele passa por agonia. Segunda emoção que Jesus vive ou viveu no jardim de Getsemane, ele recuou diante do cálice. Ele recuou. Jesus deixou os discípulos, ele debruçou sobre o rosto e ele fez essa incrível oração dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. A dor, a sofrimento nessa palavra. Jesus usa a palavra Abba. Abba, dizem os estudiosos, é a palavra antes da palavra. Abba é a pré-palavra. Abba é a criança que não sabe falar. Ela olha para o seu pai e ela balbucia: Papa. Ela o identifica, há uma identificação, mas ela não sabe falar. Então ela fala: Papa. É a palavra antes da palavra. Jesus está tão angustiado que ele vai ao seu pai com esse coração esmagado e ele chama Deus de Papa. Papa, você pode fazer algo por mim? Papa, Papa, eu estou pedindo, afasta de mim esse cálice. Papa. Anteriormente Jesus tinha dito a Tiago e a João: será que vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber? Beber do cálice é uma expressão, vocês podem experimentar o que eu vou experimentar. Vocês são capazes de sofrer o que eu vou sofrer. Na noite anterior à cruz, Jesus olhou para um cálice que ele tinha que beber, e o que ele viu dentro daquele cálice congelou o seu coração, de tal maneira que ele recuou. Irmãos, eu sempre me pergunto, o que Jesus viu quando ele olhou para aquele cálice? O que ele viu? Quando ele percebeu que teria que beber daquele cálice, o que ele viu? Eu penso, irmãos, que em primeiro lugar, Jesus viu a dor do isolamento, um cálice de isolamento. É uma dor emocional. Jesus sabia que ia morrer sozinho. Mas quando você lê o Novo Testamento, quando você lê os Evangelhos, você vê que Jesus amava pessoas. Ele amava estar perto das pessoas. Lucas 7:34, Jesus reclamou que os fariseus criticavam que João Batista não bebe, João Batista não se relaciona com as pessoas, João Batista tem demônio, por isso que ele vive isolado. Mas aí eles olham para Jesus, e olham Jesus comendo, e olham Jesus bebendo, e olham Jesus se relacionando com pessoas pecadoras, e olham Jesus na casa dessas pessoas, e acusam Jesus: é um beberrão, é um comelão, ele anda com pessoas de má fama. Irmão, se há alguma verdade em alguma acusação feita contra Jesus, essa é a verdade. Nós sabemos que Jesus gostava de passar tempo com as pessoas. A Bíblia diz que o povo afluía para ele, o povo era atraído por ele. As pessoas vinham ao seu encontro, as crianças corriam para ele as abraçava, ele as tomava nos seus braços.
Mas quanto mais se aproximava da cruz, mais sozinho ele se encontrava. Você lembra no início do seu ministério, Jesus multiplica os pães e alimenta 5.000 pessoas. Em outro momento ele multiplica novamente os pães e alimenta 4.000 pessoas. Mas quando ele endurece o seu discurso, quando ele fala do compromisso, quando ele fala de ser discípulo, quando ele fala de pagar um preço para andar com ele, as pessoas começam a voltar atrás. Por fim, só restam 12. E um dos 12 o trai. E finalmente, quando a multidão volta até Jesus, ela volta para prender Jesus. E o que os outros discípulos fazem? Todos o abandonam. Ele está completamente sozinho. Ninguém gosta de ficar sozinho. Há muitas pessoas que lidam com a dor da solidão. Elas passam noites em casa sozinhas, apenas com a companhia de um animal de estimação, ou da internet, ou da televisão. Jesus conhece a dor do isolamento. Eu acho que Jesus olhou para aquele cálice e ele viu a dor emocional do isolamento. Quando ele está na cruz, ele grita: Deus meu, por que me abandonaste? Sozinho na cruz. Até Deus o abandonou. Ele viu isso dentro do cálice. O que mais Jesus viu no cálice? Ele viu um cálice de dor física. A matemática não concorda com os teólogos, nem os teólogos com a matemática, mas os teólogos dizem que Jesus foi 100% Deus e 100% homem. E sendo 100% homem, ele experimentou dor física, assim como eu e você. Ele tinha nervos correndo pelo seu corpo. E quando ele olhou para aquele cálice, a sua humanidade estremeceu com o pensamento da dor física que ele estava prestes a enfrentar. Querido, Jesus sabia de tudo. Ele sabia que mãos ásperas iriam agarrá-lo, iriam torcer os seus braços, iriam amarrá-lo nas costas. Jesus sabia que ele iria apanhar, que cuspiriam no seu rosto, que lhe arrancariam a barba com as mãos. Ele sabia que uma coroa de longos espinhos e rígidos espinhos seria pressionada sobre o seu couro cabeludo, até que o seu rosto ficasse transfigurado pelo inchaço dessas feridas. Ele entendia que os soldados zombariam dele, se divertiriam com a sua tortura. Ele previu que as suas costas seriam expostas, suas mãos amarradas acima da cabeça, e ele seria preso a um pelourinho. Ele podia já ouvir o sibilar do chicote, cortando-a vez após vez, para triturar e rasgar a carne das suas costas. Ele já podia ouvir o martelo batendo a cabeça dos pregos que iriam perfurar suas mãos e seus pés. Ele viu tudo isso. Ele diz: Papa, afasta de mim esse cálice. Terceiro, ele olha para aquele cálice e ele vê um cálice de vergonha pecaminosa, tão aterrorizante quanto foi o isolamento físico e a dor. Eu acredito que nenhum deles, nem o isolamento, nem a dor física, se iguala ao que Jesus experimentou num nível espiritual. Lembre-se, Jesus foi Deus encarnado. Ele era perfeitamente sem pecado. Ele nunca tinha tido um pensamento impuro sequer na vida. Ele nunca cometeu um deslize sequer, um ato pecaminoso sequer, nunca. Mas esse cálice, ele viu os pecados de toda a humanidade. A sua santidade recuou diante do pensamento de que ele teria que beber o cálice do pecado da humanidade, aquele cálice de vergonha e desgraça. Você consegue lembrar? Você consegue lembrar um momento em que você fez algo realmente vergonhoso? Algo realmente podre? Quando você fez,
Como eu pude fazer isso? Não precisa lembrar o que você fez, eu quero que você lembre o sentimento, a dor da vergonha, a dor da culpa, essa culpa imunda que inundou seu coração. Você consegue lembrar? Jesus nunca sentiu isso, uma única vez, mas lá na cruz, Ele levou sobre o seu corpo todos os pecados do mundo, todos. Eu sei que a maioria de vocês são pessoas boas, mas então pense nos criminosos mais vis, pense em abusadores de crianças, pense em estupradores, pense em serial killers, pense neles. Aquele cálice que Jesus tinha que beber estava cheio de todo ato perverso, vergonhoso, nojento, nauseante. E a Bíblia vai além. A Bíblia diz que Jesus não apenas levou os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele se tornou pecado por nós. 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele se tornou pecado, aquele que nunca havia experimentado um pecado, um pensamento pecaminoso sequer, nasceu santo, viveu santo, na hora da morte morreu como o maior de todos os pecadores. Ele não apenas bebeu o cálice, ele falou para Tiago e para João sobre um batismo. Você sabe como é que é o nosso batismo? Aqui atrás nós temos uma pequena piscina e as pessoas são mergulhadas totalmente na água. Esse é o batismo. Jesus fala de um batismo de sofrimento. Vocês serão capazes de enfrentar esse batismo de sofrimento na cruz. Jesus foi imerso em todo o pecado da humanidade, todo o pecado. Eu gostaria que você fizesse um exercício de imaginação. Eu gostaria que você se imaginasse diante de uma banheira. E essa banheira está cheia de um líquido escuro, espesso. Desse líquido sobe um cheiro horrível, repugnante, que lhe provoca náuseas. O fluido daquela banheira foi infectado com todo tipo de vírus e bactérias, antraz, varíola, bactéria do botulismo, ebola, doenças horríveis, outras bactérias terríveis, e há pedaços de carne humana podre dentro desse líquido espesso. Agora imagine-se entrando nessa banheira, imagine-se mergulhando completamente nesse líquido, completamente. E não apenas isso, mergulhando completamente, imagine-se bebendo esse líquido, degustando, cheirando esse líquido. Você enche a sua boca, o seu nariz, seus olhos, seus ouvidos. Isso lhe causa náuseas, repugnância. Então pegue isso que você está sentindo, multiplique isso por 7 bilhões, e você vai ter uma pálida ideia do que o Filho de Deus, sem pecado, sofreu ao ser submerso na imundície do meu e do seu pecado. Aí você vai entender porque Jesus se revoltou com horror e tentou recusar aquele cálice de vergonha. Aquela noite Jesus recuou diante do cálice, mas naquela noite Jesus também encontrou paz, entregando-se a Deus. Assim como as azeitonas são esmagadas 3 vezes, Jesus fez a mesma oração 3 vezes, e a cada vez ele implorou ao Pai, dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que Jesus está dizendo: Pai, o Senhor sabe o que eu quero, Pai, o Senhor sabe que o meu desejo é jogar fora o que está nesse cálice,
Eu quero evitar a solidão, eu quero evitar a dor física, eu quero evitar a vergonha e a desgraça. Mas, Pai, eu valorizo muito mais a Tua vontade do que a minha. Então, Pai, eu escolho fazer a Tua vontade. Além de adicionar os detalhes sobre o suor de Jesus se transformando em sangue, o doutor Lucas, o evangelista Lucas, ele também escreveu no versículo 43: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Acho lindo. Eu acho que esse é um momento da grande mudança. Há uma angústia, há uma dor no peito. Jesus diz: a angústia que eu estou sentindo é tão grande que quase me mata. E o que Deus faz? Deus lhe envia um anjo do céu. Um famoso pintor dinamarquês chamado Carl Bloch, ele pintou o momento em que esse anjo vai ao encontro de Jesus, e ele consola Jesus, e ele conforta Jesus. Se você observasse a pintura um pouco mais de perto, você vai ver que o anjo e Jesus estão sobre aquela laje de pedra, que tem lá na igreja de todas as nações, no Monte das Oliveiras. Eles estão sobre essa laje de pedra, e o anjo está numa posição em que coloca Jesus no seu peito e consola Jesus. Eu fico imaginando o que o anjo disse a Jesus. Eu penso que talvez o anjo possa ter dito: olha, o teu pai te ama tanto, que ele me enviou até você. Talvez o anjo tenha abraçado Jesus e tenha dito: olha, Jesus, se o Senhor desistir de tudo, da cruz, se o Senhor desistir de tomar esse cálice, eu estou aqui, há 12 outras legiões de anjos aqui perto de nós, basta o Senhor nos chamar e nós estaremos aqui contigo. Seja o que for, o que o anjo disse a Jesus, o texto disse que o anjo fortalecia Jesus, e tudo que nós sabemos é que depois disso Jesus se levanta, e ele se levanta agora em paz. Não há mais angústia, não há mais sofrimento, seus olhos não têm mais fogo, seu peito não arde mais, e ele está pronto para enfrentar o que viria pela frente. Eu posso ver Jesus estendendo e arqueando seu corpo para cima e dizendo para o diabo: diabo, vai em frente, bata-me com seu melhor chicote, eu estou pronto. Essa foi a experiência do Getsemane de Jesus, do esmagamento a uma atitude corajosa de enfrentar tudo que viria pela frente, sem recuar 1 centímetro. Esse é o Getsemane de Jesus. Qual é o seu Getsemane? É o seu casamento? É a sua saúde? É o seu emprego? É aquela tentação? Qual é o nome do seu Getsemane? Qual é o desafio de esmagamento que você está enfrentando? Seja qual for a forma, seja qual for o nome do seu Getsemane, o que você vai fazer quando você for esmagado, quando você viver uma experiência de esmagamento? O que você vai fazer? Eu convido você a fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Em primeiro lugar, ore. Ore. Jesus orou no seu caminho até a vitória. Quando você enfrenta um desafio, essa é a primeira coisa que você deve fazer também: orar. E Jesus orou 3 vezes naquele jardim. Isso nos lembra que nós devemos seguir em oração. Jesus estava tão sobrecarregado que Mateus disse que ele prostrou o seu rosto no chão. Você já se prostrou assim diante de Deus, diante do seu Getsemane, diante do seu esmagamento? Querido, a oração não deve ser o último recurso, mas a primeira ação. Você pode estar pensando: bem, pastor, eu já tenho orado o suficiente, eu tenho orado muitas e muitas vezes sobre essa questão. Então você deve dar o próximo passo, e o próximo passo é esse: entregue a sua vontade a Deus. A oração de Jesus não termina com: afasta de mim esse cálice. Não. Deixe-me dar para você a nova tradução do pastor Arlênio, do afasta de mim esse cálice, século 21.
É algo mais ou menos do tipo assim: me tira dessa bagunça, Jesus. Deus me livra dessa bagunça. Você pode estar pedindo que Deus mude as circunstâncias. Deus está querendo mudar você. Talvez você esteja pedindo para Deus solucionar o problema. Deus está querendo consertar você. Você entende? Deus não é especialista em resolver problema. Deus é especialista em mudar corações. Você entende isso? Como Jesus, não hesite em dizer o que você quer para Deus. Deus, eu quero me livrar dessa bagunça. Mas sempre acrescente: contudo, não faça a minha vontade, Deus, faça a tua vontade. Você pode lembrar de outro jardim na Bíblia? Eu lembro, jardim do Éden. Deus coloca um homem e uma mulher no jardim do Éden e diz assim: olha, vamos viver aqui em harmonia. Eu vou dar para vocês tudo o que vocês precisarem. Só tem uma coisa: não provem do fruto daquela árvore. Só isso. O resto está liberado. Aí o homem e a mulher tiveram uma ideia melhor. Não, Deus, ok, tudo bem. O resto é muito bom, mas a gente vai comer do fruto da árvore. Que ideia fantástica, né, irmãos? Que ideia fantástica. Toda vez que a gente contraria a ideia de Deus, a gente tem uma ideia fantástica, como Adão e Eva tiveram. Olha só, Adão e Eva, você tem o jardim inteiro, você tem todas as árvores, só tem uma árvore aqui, só essa árvore aqui, só essa. Não coma dela, só dessa, tá bom? As outras vocês podem comer à vontade, essa aqui não. Qual é a ideia fantástica? Eu quero comer dessa árvore. Mas tem 1000 outras, mas eu quero dessa. Ok, Deus? Tchau para a sua vontade, nós vamos fazer a nossa vontade. E eles arruinaram a humanidade. 1 Coríntios capítulo 15, Jesus é chamado de o último Adão. O primeiro Adão no jardim do Éden faz uma burrada. O último Adão no jardim do Getsêmani faz a coisa certa. Ele entregou-se à vontade de Deus. É a coisa certa a fazer. E isso levou à redenção da humanidade. Nós enfrentamos a mesma coisa todo dia: minha vontade ou vontade de Deus, minha vontade ou vontade de Deus, minha vontade ou vontade de Deus. O que é que você tem escolhido todo dia? Ore, entregue a sua vontade a Deus. Terceiro e último: confie no plano perfeito de Deus. Confie. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Antes da cruz, Ele já era o Cordeiro a ser oferecido. A cruz sempre foi o plano de Deus. Foi assustador? Foi. Foi intimidante para Jesus? Claro que foi. Ele hesitou? Hesitou. Mas Ele decidiu confiar no plano do seu Pai. Deus tem um plano para a sua vida também. Deus tem um plano para a sua vida também. Você vai confiar no plano de Deus? Ou você tem um plano melhor? Talvez você tenha feito aí curso para Deus, e lá no curso de Deus você aprendeu um plano melhor. Não tem curso para Deus? Então qualquer plano que seja diferente do plano de Deus, você está no salvo. Deus tem um plano para a sua vida. Sabe, quando você é adolescente, você tem medo de entregar a sua vida a Jesus, não tem? O adolescente tem medo de entregar a vida a Jesus, sabe por quê? Porque o adolescente pensa assim: se eu entregar a vida a Jesus, Ele vai estragar a minha vida. Ele vai me mandar casar com uma menina muito feia, e Ele vai me mandar ser missionário na África. Vai estragar a minha vida. Sabe como? Aí só entrega uma pontinha. Ai, meu Deus do céu, você me manda casar com uma menina muito feia. Ai, meu Deus. Mas, querido, quando você experimenta Deus na sua vida, quando você conhece Deus um pouquinho melhor, você percebe o quanto Deus é bom. Aí você entende que a vontade de Deus seria o que você escolheria.
se você tivesse juízo suficiente para escolher. Você entende? A vontade de Deus é o que você escolheria se você tivesse um pouquinho de juízo nessa cabeça. Mas isso não é atitude só de adolescente. Tem muito burro velho pensando a mesma coisa. Se eu entregar minha vida a Deus, Ele vai estragar a minha vida. Vai estragar a minha vida. Jesus enfrentou o esmagamento do Getsemane, mas Ele orou, Ele se entregou a Deus, Ele confiou no plano do Pai, e depois de orar pela terceira vez, Ele se levantou, Ele disse para os seus discípulos: levantem, vamos. E Ele virou e enfrentou a tempestade olhando nos olhos dela. Olha, existem duas maneiras de você enfrentar os medos na sua vida. Duas maneiras. A primeira maneira, lê comigo: esquecer tudo e correr. Vamos juntos? Esquecer tudo e correr. Existe uma segunda maneira. Lê comigo: enfrentar tudo. A primeira é esquecer tudo e correr. A segunda, enfrentar tudo e crescer. Eu tenho certeza que a segunda é a melhor opção. Ela não é fácil, mas nessa noite Deus desafia você a enfrentar tudo e crescer. Chega de fugir, chega de ser covarde. Entrega o controle da tua vida a Jesus, e você vai poder enfrentar tudo e crescer. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você está pronto para esquecer tudo e correr? Ou você está pronto para enfrentar tudo e crescer? É uma escolha sua. E se você tiver juízo suficiente nessa cabeça dura, você vai escolher entregar o controle da sua vida a Jesus. É isso mesmo. Entregar o controle da vida a Jesus é o que você precisa. Chega de fugir. Chega de achar que Deus vai estragar a sua vida. Caramba! Tem tanta gente entre nós que pode contar para você como a vida com Jesus é maravilhosa. Maravilhosa! Não é possível que você ainda acredite que entregar o controle da vida a Jesus, Ele vai estragar a sua vida. Não vai. Não vai. Não vai. Há quase 34 anos eu fiz isso. E sabe quantas vezes eu me arrependi de ter entregado o controle da minha vida a Jesus? Nem uma única vez. Nem sonho. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Cabeça curvada, os olhos fechados. Tome a decisão hoje, aqui e agora. Eu quero andar com Jesus. E quando a minha vida sofrer esmagamentos, porque isso vai acontecer, eu estarei pronto para enfrentar tudo e crescer. Dá-nos a tua bênção, Senhor, por favor. Dá-nos a tua graça, Jesus, por favor. E dá-nos a coragem, Jesus, de não recuar, pelo contrário, avançar, enfrentando todas as coisas e crescendo para a glória do teu nome. Jesus, tem gente entregando o controle de suas vidas a ti nesta hora, neste momento. Segura nessas mãos, segura nessas vidas, segure-as em teus braços, escreva seus nomes no livro da vida, dá-lhes a tua bênção, por favor, meu Pai, em nome e por causa de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Deus abençoe você. Querido...